Poxa, ações valorizam, desvalorizam, sobe, cai, tô rico, tô pobre, essa insegurança que você sente. Você lembra por que as ações estão valorizando? Qual a base dessa valorização? A base dessa valorização é o quê? Juros. E você já pode anotar uma frase. Primeira frase para anotar. No curto prazo, bolsa é juros. Pode anotar essa frase, tá? No curto prazo, bolsa é juros. O que isso quer dizer? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Uma imagem fala mais que 1000 palavras. Nesse gráfico aqui, na linha azul, você vê os preços mais os dividendos, tá, das ações brasileiras. Então, se essa linha está indo para cima, significa que os preços das ações estão subindo e os dividendos estão incluídos nesse cálculo aqui. Se essa linha azul está indo para baixo, significa que os preços das ações estão caindo, as ações estão desvalorizando, mesmo com pagamentos dos dividendos. Tá? Na linha verde, você vê a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros da economia brasileira. Então, o que você vê na cara aqui? Ó, juro para cima, ações para baixo. Juro para baixo, ações para cima. Juro para cima, ações para baixo. Juro para baixo, ações para cima. Esse é o processo. Então, por estarmos em um ciclo de queda na taxa de juros, a gente vê as ações valorizando. E por quê? Isso tem sentido ou é só uma correlação? Tem um sentido, tem um porquê. Qual é o porquê? Qual é a grande razão? 99% das empresas que têm ações na bolsa, ou seja, que vendem uma parte da sua estrutura na bolsa de valores para milhares de investidores, são endividadas. Elas têm dívida, tá? Pelo regime tributário delas, faz até sentido elas terem um pouco de dívida, tá? É vantajoso no caso delas. Por elas terem dívidas, quando a taxa de juros cai, o que acontece? O custo da dívida dessas empresas naturalmente diminui na hora. Então o juro que estava lá em 13,75, agora está em 10,75. Opa! A empresa diminuiu mais ou menos aqui uns 25% do juro que ela pagava pela dívida. Ou seja, a sua despesa financeira diminuiu. Com isso, o lucro líquido aumenta. Se o lucro líquido aumenta, uma empresa passa a ser mais valiosa, porque ela gera mais lucro. Certo? Então faz sentido a ação valorizar quando a Selic cai, quando a nossa taxa de juros cai. E aí vem a grande pergunta. Poxa, ok, a gente já viu a Selic caindo 3%. Mas será que a Selic cai mais? Essa é a pergunta-chave, porque não adianta só ter caído. Precisa cair mais para as ações valorizarem mais. Né? E aí vem a pergunta. Vinícius, será que a taxa de juros cai mais? E a minha resposta para essa pergunta é sim. Eu acredito que sim. Por quê? Eu vou fundamentar aqui para você. Tá? Neste outro gráfico aqui, o que você vê? Você vê a taxa de juros do Brasil, nesta linha verde, tá? E ao mesmo tempo você vê a taxa de juros americana nesta linha laranja, tá? E aqui no longo prazo você vai ver que a nossa taxa de juros americana fica mais ou menos na mesma faixa, né? Fica entre 0 e 6 e pouco, 7, né? Então brinca aqui, vai para lá e vai para cá com o passar do tempo. E a taxa de juros do Brasil, antigamente, ficava nesse patamar aqui de 20%, 15%, né? E veio caindo ao longo do tempo e hoje a gente está empacado, você vai entender bem o porquê, ainda na live de hoje. A gente vai a 14%, volta, vai a 14%, volta, vai a 14% e assim por diante. Estamos presos em um determinado momento. Isso aqui, depois eu explico para você por que a nossa taxa de juros caiu enquanto a americana se manteve mais estável e por que a gente está estável agora e não consegue melhorar, né? Ou seja, descer mais esse juro. Mas o que acontece? Perceba o que está acontecendo. Ó. Desde agosto de 2023, a gente vê a nossa taxa de juros aqui no Brasil caindo. Saiu lá de 13,75, estamos no patamar aqui de 10,75, que deve vir para uns 10,5, tá? Uns 10,5, né? 10,25 no mínimo. E o que acontece? Nesse meio tempo, a taxa de juros americana está estacionada. Vinícius, por que você está falando dos Estados Unidos agora? Porque tem tudo a ver. O que manda no nosso juro é o juro americano. O que acontece? Você percebe que com o passar do tempo, a gente, exceto na pandemia, a gente sempre tem um diferencial de juro, ou seja, uma taxa de juros do Brasil maior que a taxa de juros americana, num patamar aqui de 4 a 5%. Pelo menos. Às vezes você tem muito mais, né? Tipo, na crise da Dilma, a gente ficou com um diferencial de juro cavalar aqui de quase 14%. Mas, e nessas épocas aqui também, um patamar muito alto de diferencial de juros. Depois que o Brasil começou a melhorar, a fazer algumas reformas, a gente ficou nesse 4, 5%. Né? E hoje, qual é o nosso diferencial? 5,25%. Juro americano está em 5,5% e juro brasileiro está em 10,75%.
E por que que o Brasil não pode descer esse juro para deixar o juro igual ao americano? Né? Por quê? Qual é a razão? Qual é o motivo? Porque a taxa de juros ela não é simplesmente uma taxa usada para conceder empréstimos para as pessoas, para as empresas. Ela é uma taxa média de referência dos investimentos de renda fixa. Existem muitos especuladores que entram com bilhões de dólares aqui no Brasil para investir em renda fixa. Eles trocam, olha o que eles fazem, eles trocam seus dólares para reais, trocam uma moeda forte por uma moeda fraca para investir em renda fixa. Foram investir em renda fixa, o que acontece? Para ganhar o quê? O que eles ganham em troca? Se eles trocaram uma moeda forte por uma fraca, eles têm que ganhar alguma coisa. Então eles ganham a diferença desse juro, né? Poxa, se eu ficasse com o meu dólar aqui quietinho, eu que tenho bilhões, ganharia 5,5 nos Estados Unidos. Para eu topar investir no Brasil, poxa, no mínimo 10,5, no mínimo 5% a mais. Por quê? 5% é o que varia o dólar em relação ao real no intervalo do quê? 10 dias, 5 dias. Então, ele se expõe a risco, né? E qual é o grande problema? A gente não consegue mais derrubar a nossa taxa de juros se não cair o juro americano. Então, surgiu a pergunta anterior, né? Será que a taxa de juros no Brasil vai cair mais? Acredito que sim. Mas vai cair um pouquinho agora, talvez um pouquinho numa próxima reunião e estaciona. Para cair mais, a gente depende da queda no juro americano. O que acontece se a gente derrubar nossa taxa de juros para 8% e ficar um diferencial de 2,5% aqui? Muitos especuladores estrangeiros vão sacar os seus dólares aqui do Brasil, tirar daqui e o que faz o dólar subir ou cair? Fluxo cambial. Se tem muita fuga de dólar do país, o que acontece? O dólar sobe em relação ao real. Todas as matérias-primas são cotadas em dólar. Você pega a prata aqui do meu anel, o ouro da aliança, o silício da tela do relógio, o microfone que tem um pouquinho de ferro aqui, alumínio, sei lá o que é. Tudo isso aqui, ó, é cotado em dólar. Pega o arroz que você comeu hoje, é cotado em dólar. Pega a carne que você comeu hoje, é cotado em dólar. Tudo é cotado em dólar no mercado internacional. Se o dólar sobe, a inflação dispara. Se a inflação dispara, tem que subir o juro de novo. Então não faz sentido descer o juro na marra. Você entende? Por quê? O risco de ter um diferencial de juro baixo é a inflação disparar. Se a inflação disparar, tem que subir o juro de volta. Então nem desce o juro, poxa. Então, eu acredito que a nossa taxa de juros caia quando o juro americano cair. Então, a nossa taxa de juros pode cair? Pode, e acredito que vai, porque acredito que estamos perto de derrubar o juro dos Estados Unidos. Tá? Mas os Estados Unidos não vai conseguir viver mais uma década nesse juro zero que eles tinham. Né? Esse juro zero que eles tinham nos dava a possibilidade de ter uma taxa de juros de 6%, 5%. Isso não existe. O juro americano vai ficar no mínimo uns 3%, porque hoje tem muito mais imposição de tarifa, hoje tem muito mais guerra comercial, que começou lá em 2017 com o Trump. Hoje a gente tem blocos econômicos que estão brigando entre si, Estados Unidos e Europa, com BRICS, né? E essa galera, da qual nós fazemos parte. Então, não tem mais como os Estados Unidos ter um juro tão baixo. E com isso, não tem como a gente ter um juro tão baixo. Eu acho muito difícil a gente conseguir descer para um juro abaixo de 8%, abaixo de 8,5%. Seria um negócio assim, muito arriscado fazer isso, porque eu não acredito que o juro americano vai cair para baixo dos 3%, por exemplo. Né? Então, o mínimo para nós, na minha cabeça, seria uns 8%. Né? Então, o que acontece? Daqui a pouco o juro americano cai, daqui a pouco o nosso juro cai mais, e assim as empresas conseguem elevar os seus lucros, as ações vão valorizar, os dividendos vão crescer. Então podemos dizer que hoje a gente está numa maré boa. E o que você faz quando você está com uma maré boa? Vou perguntar aqui para quem é empresário. Empresário, o que você faz quando você está numa maré boa? Você se prepara para quê? Para o repuxo, para a maré ruim. Estamos numa maré boa, mas é justamente por estarmos numa maré boa no mercado de ações que a gente precisa se preparar justamente para o repuxo. Sabe o que é o repuxo? Vem a onda e depois ela puxa. Na economia é assim, você vê alta, queda, crescimento, crise, crescimento, crise, crescimento, crise. Isso é totalmente normal, sempre acontece. Quando você está na maré boa, você se prepara para o repuxo. Você se prepara para a maré ruim.